ZP2. Vermelho, ZP3. Interligados entre si por ZP1. Isso antes da reação, isso antes do bloqueio lento da polispermia. E depois do bloqueio lento da polispermia? Olha como ficou a zona pelúcida. Mudou? Opa, mudou demais. Vamos entender como ela ficou depois? Perdeu algum constituinte? Não. Então não há destruição da zona pelúcida. Concorda comigo? Não há destruição. Mas, olha o que acontece aqui, ó. A estrutura mudou. O que você vai ter agora? Olha, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. Ou seja, agora continua como dímeros, mas os dímeros mudaram. Antes era ZP2 e ZP3, e agora ficou ZP1 e ZP3. Ah, e o ZP2? Está aqui, ó. Fez grumos, tá vendo? Fez grumos. Resultado, um espermatozoide que vai se ligar ao ZP3. Como a estrutura não está interligada, igual vocês viram aqui, ó, fazendo uma estrutura tridimensional, então o espermatozoide não vai conseguir penetrar. Ele se liga, mas não consegue penetrar no interior desse espaço, tá? Existem 4 teorias para explicar por que o espermatozoide não consegue penetrar no espaço perivitelino depois dessa alteração. Essas teorias estão explicadas no modelinho meu, que eu vou mostrar semana que vem para vocês, tá bom? Tá? Eu vou trazer semana que vem para mostrar para vocês. Hoje eu quero aquela história de sempre voltar no assunto depois, eu acho que ajuda. E o modelinho está lá para eu mostrar na semana que vem. Tudo bem? Agora, esse bloqueio lento da polispermia recebe 2 nomes. Ela é chamada também de reação cortical. Por que reação cortical? Porque é a reação que envolve os grânulos corticais. Tudo bem? São aquelas bolinhas que estão ali. E ele é chamado também de reação de zona. Por que reação de zona? Porque envolve a zona pelúcida. Então o bloqueio lento da polispermia ocorre através da reação de zona, que é também chamada de reação cortical. Tua pergunta? Pode? Eu não entendi por que o ovócito ficar positivo impede que o espermatozoide venha. Porque esconde os ligantes. O espermatozoide precisa se ligar com moléculas que são apresentadas na membrana plasmática do ovócito 2. Quando você muda a carga, esses ligantes que estavam visíveis, eles ficam escondidos por causa dessa alteração de carga. Você não pode manter eles escondidos para sempre. Por quê? Porque você alterando a polaridade da membrana, você altera todas as reações bioquímicas que estão ocorrendo ali, concorda comigo? Né? Então você não pode fazer uma coisa para sempre, mas é um quebra-galho que serve até você conseguir terminar a tal da reação de zona, que vai acontecer uns minutos, leva alguns minutos para ocorrer. Tudo bem? Todo mundo entendeu? É simples assim. Agora, vê bem. E se entrarem 2 espermatozoides ao mesmo tempo? A reação de zona ocorre assim que o espermatozoide, o bloqueio rápido da polispermia ocorre assim que o primeiro espermatozoide se liga nesse ligante da membrana plasmática do ovócito 2, não é verdade? Existe uma chance pequena de 2 se ligarem ao mesmo tempo? Existe, claro que existe. E se acontecer essa ligação? O que vai acontecer se acontecer essa ligação? Na nossa espécie, 2 espermatozoides entrarem para dentro do ovócito 2 ao mesmo tempo, na imensa maioria dos casos, acontece a destruição do ovócito 2. Ele entra em apoptose e morre. Tá? Para você não ter um organismo, lembra? Um N de um espermatozoide, um N de outro espermatozoide e um N lá do ovócito 2. Seria o quê? 3N. Tá? Para você não ter um organismo triploide. Por que eu estou falando quase sempre? Porque descobriram que existem pessoas na espécie humana que são triploides, 3N. Tá? Essas pessoas triploides estão aí na população. São raríssimas, mas existem. E parece que essas pessoas, na maioria dos casos, não tem diferença nenhuma das outras pessoas. Tá? Muitas vezes elas têm problemas reprodutivos.
mas em termos físicos não aparece nenhuma diferença, certo? Só vai saber quando faz um cariótipo e descobre que essa pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos, ela tem o quê? 69. Ela tem um conjunto a mais, tá? E aí vai ver, ela é triploide. O que acontece? Na hora de fazer a meiose, atrapalha, porque você tem um conjunto a mais, aí fica difícil fazer a meiose, tá? Eu tenho um artigo na Ciência Hoje sobre isso, meu. Depois, me lembrem que eu mando para vocês, que vale a pena dar uma lida. Talvez esteja lá no campus virtual como material complementar. Depois alguém dê uma conferida lá, se não tiver esse artigo da Ciência Hoje meu, me falem que eu mando para vocês, que é bem bacana, explicando justamente sobre esse assunto. Entenderam? Tudo bem? Tá? Bem, então eu tenho uma amostragem disso aqui, ó. Vê bem, olha lá, ó. Olha, aqui está a estrutura da zona pelúcida, tá vendo? Ó? Olha, ZP3 está de vermelho, de rosinha, não é isso? O ZP2 está de verdinho e os pauzinhos são o ZP1. Estão vendo aqui? Aí o que acontece? Teve a reação cortical. Olha, os grânulos corticais foram liberados. Olha a estrutura da zona pelúcida como mudou. Ficou com ZP2, que na verdade aqui está isolado, mas a gente sabe que formam grumos, e o ZP3 unido com o ZP1. Essa mudança de estrutura impede novas fecundações. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Bem, o que eu vou ficar devendo na próxima aula? Vou mostrar para vocês na aula da tarde, tá? Eu vou explicar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Esse, tá? Venham na aula porque esse gráfico é importante e ele cai na prova, tá? Vou explicar esse assunto para vocês e vocês vão estar um pouco privilegiados porque eu já contei como é que acontece. O pessoal da tarde eu vou ter que fazer uma introduçãozinha para o pessoal entender. Bem, aí vamos lá. O que é que vai acontecer para a gente conseguir encerrar a nossa aula de agora? Vai acontecer, nada disso, aqui a gente vai falar depois. A formação do óvulo. O que é o óvulo? Essa é a estrutura do óvulo. Deixa eu ver se está aqui, se é no outro. Aqui. O que eu vou ter? Olha no óvulo. Bem, olha a estrutura. Eu tenho corona radiata, compara com a outra. Ó, olha aqui, ó, bem menos células, não é verdade? Por quê? Porque as células estão sendo perdidas. Então eu tenho corona radiata, aqui nesse azul bonito. Aí eu tenho aqui, ó, a zona pelúcida, que já alterou a estrutura, mas a gente não consegue ver pelo modelo que está aqui, tudo bem? E aqui, o que eu vou ter aqui, ó? Olha, eu vou ter lá dentro uma coisa já diferente. Reparem aqui comigo, ó. Olha aqui. Lembrei de uma outra coisa que eu posso fazer com o modelo. Não se importa de eu estar anotando não, né? Isso aqui é para melhorar depois. Vai me dando essas ideias aqui para poder melhorar, para facilitar vocês para entender. Já tem uma coisa diferente aqui. O que eu tenho? 2 polócitos, concorda comigo? O polócito 1, saúde, está aqui, ó. E agora apareceu o polócito 2. Isso significa que a meiose 2 lá dentro já acabou. Tá? E aí vamos olhar a estrutura interna para a gente entender como é que está. Ó. 2 pronúcleos. Por que eu chamo de pronúcleo? Porque são núcleos haploides. Eu tenho o masculino e o feminino estão aqui. Eu tenho do espermatozoide e tenho do ovócito 2, antigo ovócito 2, que terminou a meiose 2, gerou o óvulo e gerou o polócito 2. Duas coisinhas importantes para lembrar. Aproveita que está gravando para você não esquecer em casa, que é coisa que cai na prova. Prova 2. Está meio distante, mas o tempo voa, não é verdade? Então, primeira pergunta possível na prova. Uma comparação entre os polócitos. Lembra? Polócito 1 e polócito 2? Já falei sobre isso. Mas vamos lembrar aqui. Polócito 1 tem 23 cromossomos. E o 2? O azul? 23 também. Não é verdade? Então, em termos de ploidia, eles são iguais, ambos são haploides. Mas,
em termos de quantidade genética, tem diferença. Como é que é? O polócito 1 tem 23 cromossomos, cada um com 2 cromátides. E o polócito 2? 23 cromossomos, cada um com uma cromátide. 2 cromátides, uma cromátide. Polócito 1, então, tem o dobro da concentração de DNA do que o polócito 2. Não é verdade? Tá? Então, é importante guardar isso. Tá certo? Tudo bem? É importante entender isso para a prova. Que mais? Óvulo. Quando você olhar uma célula, tem muito parecido com a outra, com as outras até agora. Vocês viram, né? Tem de diferença o quê? 2 bolinhas do lado de fora, 2 polócitos. Né? E lá dentro, 2 núcleos, 2 pronúcleos, cada um com 23 cromossomos. Esse é o óvulo, que todo mundo chama popularmente. Não é o gameta feminino. Por quê? Porque aqui aconteceu fecundação e, portanto, já não é mais o gameta feminino. Esse é o óvulo. Esse é o ovócito 2, o gameta feminino. Concorda comigo? Gameta feminino antes da fecundação. Óvulo após a fecundação. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora uma coisa. Vou deixar aqui e vou pular para cá. Ó, olha aqui, ó. De verdade, ó. Aqui não é tão bom para ver. Acho que eu tenho até um outro melhor. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Nada? Não é aqui não. Deixa eu voltar. Vamos para aquele mesmo. Não está tão bom para ver, porque a imagem perde muito por causa da luz, por causa do data show, tudo atrapalha um pouco, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Talvez esse aqui até seja melhor. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Apaga a luz um pouquinho para mim, por favor. Às vezes melhora um pouco. Só para a gente mostrar aqui. Imagens reais, ó. Olha aqui, ó. Daqui a pouco a gente acende de novo, tá? Olha, essa é a zona pelúcida, tá vendo? Esse é o gameta feminino. Tá aqui, ó. E tá vendo esse pontinho que tá do lado de cá, aqui dentro? É o polócito. E do lado de fora, esse monte de pontinhos. Aqui, um bem visível, um polócito, tá vendo? Gameta feminino, zona pelúcida e o polócito. Tá vendo esses pontinhos aqui do lado de fora? Que pontinhos são esses? São as células da corona radiata, grudadas na zona pelúcida, tá vendo? Agora repara aqui, ó. Olha esse agora. Agora com a luz mais baixa fica melhor. Olha ele aqui, ó. Olha. Tá vendo uma bolinha aqui dentro, ó? Tá aqui, ó. Esse é um pronúcleo. E o outro pronúcleo está aqui, ó. Está aqui dentro. Tá? Diz ele que aqui seriam 2 bolinhas, tá? Uma bolinha aqui e a outra se separando. Então seria, tá? Nem eu acho que no meu computador eu consigo ver 2 bolinhas. Então aqui tem uma bolinha e aqui teria uma outra bolinha. Aqui vai virar o polócito 2, esse aqui de cima, e esse aqui de baixo é o pronúcleo feminino. Então, esses dois estão aqui e depois vão se juntar. Acende para mim de novo, por favor. Bem, como é que se chama essa junção dos pronúcleos? A gente chama essa junção de singamia ou cariogamia. Quando isso vai acontecer? Só lembrando, deixando claro para vocês. Aconteceu a fecundação, começou a contar a gravidez. Está vendo? Nós vamos ter a primeira prova e ainda nem começou a formar o embrião. Vai começar agora, nesse momento, começou a formar o embrião. No momento da fecundação, é o minuto 1 da hora 1 do dia 1. E aí, lembra aquelas 38 semanas que você conta? Começa a contar a partir de agora. Tá certo? Então, nós estamos no dia 1. Nesse dia, em torno de 12 horas do primeiro dia, é o óvulo. E nas outras 12 horas, depois do óvulo, vem o zigoto. Então, para formar o zigoto, os dois pronúcleos, o masculino e o feminino, vão se juntar. Esse processo a gente chama de singamia, tá? Ou cariogamia. Bem, a gamos vem de gameta. E também a palavra gamos, lá no latim, vem do
quer dizer casamento, tá? Então, gametas são células que sofrem um casamento, sofrem um gamos, casamento, tá? Então são células que se casam, gametas, ok? Tudo bem? Então vê bem, singamia, aproximação de gametas, ou a aproximação para se casar, ok? Tudo bem? A aproximação para se casar. Sim quer dizer aproximação. Lembra da história? Simpático. Simpático, patos é relação. Lembra de patologia? Patologia é a parte da biologia que estuda a relação entre o homem e a doença, ou em outras palavras, a relação entre o causador da doença e o hospedeiro que está tendo aquela doença, tá? Então, patologia é o estudo das relações, vamos dizer assim, tá? Simpático é aquele que se aproxima, sim, para ter relações, patos. Simpático é aquele que se aproxima de todo mundo, tá? E antipático é aquela pessoa que não se aproxima de ninguém, tem dificuldades para se relacionar. Concorda comigo? Tem uma outra palavra, já que eu estou falando disso, vocês aprendem lá na biofísica, quando vocês vão estudar água. A água, o professor de biofísica, quem está dando aula de biofísica agora? João Paulo, tá? O João Paulo vai explicar para vocês, ou já explicou, que a água é anfipática, tem relação dupla. O que quer dizer? Patos é relação, anf é duplo. O que quer dizer que ela tem relação dupla? É que a água tem relações com substâncias com carga positiva e com carga negativa. Por isso ela é o tal do solvente universal, não é verdade? Então anf quer dizer isso. Guardem essa palavrinha, esse prefixo na cabeça de vocês, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Então o que aconteceu? Singamia, os dois núcleos se juntaram. Ou cariogamia, casamento de núcleos, tá vendo? Tudo bem? Então é essa junção que vai levar o óvulo nas próximas 12 horas a se transformar nessa estrutura que vocês estão começando a ver aqui, ó. Olha lá, ó. Você vai ter fusão do pronúcleo masculino com o feminino. E quando começa essa fusão, muda de óvulo para o zigoto. Então aqui está começando a fusão, e nessa último modelo que nós temos aqui, ó, igualzinho ao anterior, só que agora lá dentro já se restabeleceu duas coisas. Primeiro, se restabeleceu a ploidia. Aqui tem 46 cromossomos. E se restabeleceu o que a gente chama se estabeleceu o que a gente chama sexo gamético. Sexo que vem pelo gameta. Ou seja, aqui dentro, essa primeira célula que está aqui, não é isso? Com esse núcleo que está aqui, essa primeira célula do organismo que vai surgir, que essa célula se chama zigoto, a gente já dá para saber se ela tem 2x, uma menina, ou se ela tem um x e um y, um menino. Então, se estabelece o sexo gamético, já ficou estabelecido agora. Tudo bem, tranquilo? Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Ah, tem! Aí o que vai acontecer? Acontece uma coisa diferente pela primeira e única vez, uma coisa exclusiva, que vai acontecer só agora, depois da singamia ou cariogamia. Você vai parear os cromossomos homólogos. Peraí, Gé, quando você falou de pareamento de homólogos, você estava falando de meiose. Então quer dizer que você vai parear os homólogos e vir com a meiose agora? Claro que não. Meiose só acontece para a formação dos gametas. E agora você não vai ter formação de gameta. Você vai ter o quê? Mitoses. Esse zigoto vai se dividir, que é o processo que a gente chama de clivagem, não é isso? Tá? Só que antes de se dividir, ele faz um teste. Esse teste se chama, lembra do anf, que eu falei do anfipático? Anf, está aqui de novo, ó. Anfimixia, anf duplo, mistura dupla. O que é essa mistura dupla? Pareamento dos gametas masculino e feminino. Lembra que eu vi pareamento dos cromossomos masculino e feminino? Lembra que eu contei para vocês que vem 23 cromossomos no espermatozoide, que vão se encontrar com 23 cromossomos no ovócito 2?
Aí o que você faz agora? Você pega o cromossomo 1, pareia com um materno com um paterno. Um materno com paterno. O 8 materno com o 8 paterno. O 16 materno com 16 paterno. Eles vão se parear. E aí o zigoto vai verificar se existe algum problema. Se existir algum problema, sabe o que ele faz na maioria dos casos? Apoptose. Nem todos os casos ele consegue fazer apoptose. Por quê? A gente sabe das síndromes genéticas que estão aí, né? Turner, Klinefelter, Down, as síndromes estão aí. As síndromes são problemas que não são detectados e passam para frente, tá? Mas na maioria dos casos, inclusive nessas síndromes aí, você tem a morte do embrião nesse momento. Então, muito provavelmente, os casos de Down são muito mais comuns do que a gente imagina. Só que na maioria dos casos, nesse momento, na anfimixia, ao parear os cromossomos, lembra que é trissomia do 21, na síndrome de Down, o 21, ele está o quê? 2 se pareiam e 1 sobra. Então, na maioria dos casos, o que o embrião faz? Se mata. O zigoto morre ali. Ele entra em apoptose e acabou a história, evitando que esse processo siga para frente. Tudo bem? Então, a maioria das síndromes de Down são evitadas, e outros problemas são evitados, né, nesses casos. Mas alguns problemas, por exemplo, nem todo cromossomo tem trissomia ou monossomia. São só alguns casos que são aceitos pela espécie humana. Tem cromossomos que, se você colocar um a mais, sempre vai dar apoptose, a célula morre, o zigoto morre. Em outros casos, raros, em comparação com as possibilidades ali, você tem a manutenção desse problema para frente, ele é seguido para frente. Tudo bem, tranquilo? Entenderam o que eu tinha que falar com vocês? Hoje à tarde, a gente vai ficar naquele gráfico que é tema da prova. Não se esqueçam, tá? Não percam a oportunidade de aprender sobre isso. Alguma dúvida que eu possa ajudar? Tranquilo? Desliga para mim, por favor, chamada.